Bem-vindo ao canal, o Contador de Histórias. Aqui você vai conhecer muitas histórias reais, histórias fictícias e lendas do folclore e muito mais. Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo. A história de hoje. Viking. Era Viking é o nome que se dá ao período de quase 3 séculos da história da Escandinávia, aproximadamente entre os anos 800 e 1050, durante o qual os vikings tiveram um papel preponderante. Nos países escandinavos, a Era Viking faz parte da pré-história, nomeadamente da última fase da Idade do Ferro, e é seguida imediatamente pelo início da Idade Média. Início da Era Viking. Costumam ser apontadas como causas da Era Viking, a população da Escandinávia ter aumentado consideravelmente, ficando a terra insuficiente para fornecer a alimentação necessária, ao mesmo tempo que a técnica da construção dos navios viking atravessava um desenvolvimento notável. As divisões e querelas internas dos estados da Europa continental abriram o terreno, tendo os nórdicos aproveitado a oportunidade. Cotidiano. A maior parte da população escandinava era constituída por camponeses, que nunca saiam das suas terras, e se dedicavam à agricultura, à silvicultura, à caça e à pesca. As pessoas viviam em pequenos grupos familiares com várias gerações, e dedicavam-se ao cultivo do centeio, da cevada, do trigo e da aveia. Comiam pão, papas de cereais, queijo fresco e bagas. Bebiam água, leite ou cerveja fraca. Criavam porcos, cabras, gansos, cavalos e vacas. A carne desses animais era salgada ou defumada, para ser conservada para o inverno. Habitavam casas retangulares, onde tinham lugar homens, mulheres, crianças, escravos e animais. Os escravos, chamados de thrall na Escandinávia, tinham uma vida dura, fazendo os trabalhos mais difíceis e comendo alimentos inferiores ou os restos das refeições. Um pequeno grupo dedicava-se ao fabrico de objetos e ao comércio. Os vikings eram uma pequena parcela da população que participavam em operações de guerra naval, de pirataria ou de comércio marítimo. Sociedade. As famílias eram geralmente compostas por um homem, uma mulher e 3 filhos. Ocorria também a poligamia, tendo alguns homens ricos 2 ou 3 esposas ou amantes legítimas a frilor. A população estava organizada em sociedades locais com caráter hierárquico, constituídas por um chefe, a Ovdin, os seus capatazes guerreiros, a Jarlar, camponeses livres, a Friabonder, e escravos, a Tralar. A agricultura era a principal ocupação e base de subsistência, sendo o comércio e as atividades marítimas os vetores marcantes deste período. Com o decorrer dos tempos, apareceram comerciantes e artesãos, que ganharam sucessivamente certa independência, e pouco a pouco concentraram a sua atividade, fazendo surgir as primeiras cidades, como é o caso de Eidiba, Ribe e Sigtuna. Igualmente entraram em cena, no fim deste período, os padres, acompanhando o processo de cristianização em curso. São precisamente estes 2 grupos, comerciantes e padres, que mostram a direção em que evoluía a sociedade escandinava da Era Viking. Língua. A língua falada pelos vikings está preservada em inscrições em pedras rúnicas contemporâneas e em poemas orais recolhidos 2 séculos mais tarde. A língua utilizada nas áreas dinamarquesas, suecas, norueguesas, feroesas e islandesas é o nórdico antigo. Como não há grandes diferenças linguísticas nas inscrições em caracteres rúnicos da época, parece que a língua falada diferia pouco dentro desse espaço linguístico. Religião. Antes da chegada do cristianismo, os escandinavos adoravam os deuses Assis. Odin era o deus principal, o Deus Supremo. Ele tinha criado o mundo com os seus irmãos Vir e Vea, e dado a vida aos primeiros seres humanos, Askr e Embla. Enquanto Odin era o favorito dos grupos dominantes, os deuses Thor e Frey eram particularmente populares entre os camponeses. Thor era o deus das curas nas doenças e Frey o deus da paz, das boas colheitas e dos casamentos felizes. Era uma religião com inúmeros deuses caprichosos e imprevisíveis, aos quais era necessário agradar e acalmar. Nas suas viagens à Europa, os vikings depararam-se com um novo deus, o Cristo. A pouco e pouco, a nova divindade foi ganhando adeptos, em competição com os deuses tradicionais, e o cristianismo chegou à Escandinávia. Entre os primeiros missionários a chegar à Dinamarca e Suécia, esteve Asgário, enviado pelo imperador franco-germânico Luís I na década de 820. Com o estabelecimento de bispados permanentes no século XI, o processo de cristianização estava consumado. A nova religião estava associada a uma nova cultura e a uma nova forma de vida. Ao mesmo tempo a Era Viking estava a chegar ao fim. A arte.
A arte dos vikings aparece nos seus mitos, nos seus objetos do dia a dia e nas pedras rúnicas. Dos artefactos práticos e belos, em madeira e em tecido, pouco resta. O que sobreviveu do trabalho de artesãos anônimos é sobretudo trabalhos em metal, fivelas, agulhas, pulseiras, colares, amuletos e armas ornamentadas. O estilo viking é frequentemente decorativo e baseado em motivos da natureza, usando ornamentações complicadas, com animais interligados e plantas entrelaçadas. Pelo contrário, as pedras rúnicas e as gravuras rupestres têm preservado inúmeras representações artísticas de cenas do dia a dia e do imaginário da época. As primeiras cidades. Na era viking, a população vivia espalhada pelo campo. Duas das principais atividades econômicas eram a agricultura e o comércio. As cidades eram os pontos de encontro das pessoas que tinham algo para vender ou para comprar. Entre as primeiras cidades conhecidas da Escandinávia estavam Ribe, na Jutlândia, Edeby, entre a Alemanha e Dinamarca, Kalpa na Noruega, Upakra na Escânia e Birka, no Vale do Mälaren. Mais tarde surgiram outras povoações, como Sigtuna, Skara e Visby. As viagens dos vikings. Com o aumento da população e a melhoria da técnica de construção naval, apareceu a possibilidade de ir buscar riquezas a outras paragens e procurar terras férteis para colonizar. Muitos noruegueses saíram do país para escapar a uma opressão política sufocante. Estas circunstâncias teriam levado os navegadores nórdicos a sair da Escandinávia, para explorar, saquear, conquistar e fazer comércio com a Europa, a Ásia, a África e a América atravessando mares e subindo rios. Vikings do Oeste e Leste. Para o oeste, os vikings da Dinamarca e do sul da Suécia fizeram incursões e acabaram por se estabelecer em várias partes da Europa, especialmente França e Ilhas Britânicas. Ao mesmo tempo, os vikings da Noruega aventuraram-se no Atlântico, descobrindo e colonizando a Islândia e a Groenlândia, e tendo mesmo chegado à América do Norte, onde tentaram fixar-se, embora sem sucesso. As expedições dinamarquesas e norueguesas tinham um foco na colonização e pilhagem. Para leste, os vikings da Suelândia e da Gotlândia, na Suécia, abriram rotas comerciais ligando os países nórdicos ao Oriente, tendo estado nos países bálticos, na Rússia, no Mar Negro, no Mar Cáspio, no Império Bizantino e no Califado Abássida. Fundaram feitorias comerciais em Novogárdia e Kiev. A sua presença está igualmente referida na Anatólia, onde eram designados de varegues. O foco das expedições suecas estava na abertura de vias comerciais e estabelecimento de entrepostos comerciais. Fim da Era Viking. A Era Viking acabou quando o cristianismo e a civilização europeia chegaram à Escandinávia. Com o aparecimento e consolidação dos reinos da Dinamarca, Noruega e Suécia, as expedições militares reais substituíram as expedições de pirataria dos grandes senhores locais. Na mesma altura, as rotas comerciais do Mediterrâneo foram reabertas devido às cruzadas, e o comércio na Europa do Norte perdeu importância, tendo os alemães suplantado os comerciantes da Suécia e da ilha da Gotlândia. Com o desaparecimento desta importante base da sua riqueza econômica, os países nórdicos passaram a estar na periferia do comércio internacional. O que você achou dessa história? Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo.